Montar um carro antigo preparado não é fácil. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a nossa Caravan pronta, ou pelo menos uns 90 e poucos % está pronta. Os pequenos detalhes que faltam e tudo aquilo que foi feito nesse carro que pode ser seu. Se você olhar bem de perto, você não vai achar uma outra Caravan Diplomata nesse mesmo nível de estrutura. Foi por isso que eu escolhi esse carro. A gente sempre escolhe o carro antigo pela estrutura. É óbvio que você tem que ter uma ideia na cabeça que você vai gastar bastante, porque sempre nunca vai estar daquele nível padrão top. E eu falei para vocês, eu vou pegar esse carro que é maravilhoso e muito bacana e fazer um carro 9,5, ou seja, é um carro praticamente perfeito. E aí a gente começamos com a elétrica, fizemos toda a elétrica zero. Esse carro tem toda a suspensão zero, amortecedores, as 470 buchas de suspensão, todas zero. Até alinhamento de agregado eu acabei fazendo. Vocês podem ver até que a frente do carro agora ela está reta. Talvez a gente precise mexer um pouco na altura de amortecedor, né? Mas vocês podem ver aí que ela não tem mais aquela cara caída. Eu acho legal trocar uma ideia também com o preparador, porque o Carioca que tem os seus 40 anos de Opala, de preparação de Opala, ele que viveu bastante coisa, ele viu bastante coisa. Foi até ele que falou assim, ó, Caião, de fato é bem provável que esse agregado esteja desalinhado do dito e feito. Mas de resto o carro acho que tá tomando forma, né, Carioca? Tá quase. Tá nos 90%? De 40%, de 80%, que dá aproximadamente uns 80% de acordo com a... Me responda um negócio bem... sem ser combinado, isso não foi combinado. Você imaginava que teria tanto trabalho assim? Claro. Sério? Ah, cara, é normal, né? É normal, né? É assim, cara, isso aqui, maioria das vezes, infelizmente, é assim, né, cara? Quanto mais você vai mexer, mais coisa você vai achar, entendeu? Então, tipo, aqui, se for ver, cara, a gente fez, tipo, a suspensão desmontou inteira. E aí trocou tudo, entendeu? Então, tipo, trocou bandeja, trocou, ó, uma bucha, boa bucha do agregado, como é que tava? Zero. O freio também do carro é novo. Na verdade, assim, eu escolhi as pastilhas TechPads Racing, que são as melhores pastilhas do mercado. São pastilhas que eu sempre usei nos meus carros de corrida e dá para usar nos carros de rua, né? Então, quem quiser, disco, pastilha flexível de freio, usa o cupom CURVA1 que dá 10% de desconto no site da Central Track Day. A pastilha a gente trocou já, né? O disco tava legal, tava tipo bem novinho mesmo o disco. Aí agora a gente já trocou a pastilha, agora vamos fazer, vamos tipo trocar o fluido de freio, para já deixar isso aí zerado também. E de freios, os flexíveis estão todos em forma, assim, não tem por que trocar um negócio que tá bom também, sabe? Exatamente. Tá tudo bonitinho, não tem marca de tá trincando, de ressecado, não tem nada disso. Então é só trocar o fluido e vamos embora. Alguma coisa pelo menos tinha que ser menos do que tudo, né? Alguma coisa. Agora eu vou mostrar para vocês o que vocês mais querem ver aqui, que é a parte do cofre, da frente do carro. Posso fazer as honras? Opa! Então vamos Finge lá. que é seu. Eu finge que é meu. Olha que maravilha. Show. Cara, a mudança que isso aqui teve, cara, que legal. Eu acho que da última vez que a gente filmou, a linha de combustível também não estava pronta. Eu acho que não mesmo. Aqui tinha aquele dosador HPI, né, que é o que funciona para carburado, então a gente passou para um de injetado, propriamente dito, um que é 1 para 1. É um dosador simplesinho, mas, cara, funciona perfeitamente. Tem vários carros que a gente monta e usa esse dosador. Uhum. A gente fez um furo aqui com uma rosca e já colocou o sensor de pressão de combustível aqui. Então o sensor vai dizer lá para a Fueltech qual é a pressão de combustível que está, a gente pode botar alerta, enfim, tem um monte de situações aí que isso aí ajuda. Uhum. As mangueiras, que nem a gente estava falando aqui, ó, elas são para 300 PSI, sendo que o carro usa 45. Então é assim, um absurdo do que está sobrando, né? Você pode ver que
Ele tem até um revestimento tipo meio bem grosso, assim, como se fosse um lonado grosso por fora, sabe? Aham. Então é uma mangueira bem resistente também, a gente já usou em vários carros. A gente deu uma mexida no suporte do alternador também. Para falar muito a verdade, assim, eu acho que ainda não é o ideal do ideal, mas com a configuração que foi feita, eu acho que, cara, tá muito próximo do melhor que dá para fazer, porque o alternador originalmente deveria ser do lado de lá. Uhum. Só que do jeito que a turbina ficou ali, não cabe mais. E aí ele já estava do lado de cá, só que ele estava numa situação bem mais complicada do que ele está agora, entendeu? Então a gente pegou, trocou a mangueira de água daqui, teve que fazer uma emenda, né? Que assim não é a melhor coisa do mundo, mas é o que deu para fazer também para livrar, assim, ele encosta aqui, né? Não tem como não encostar, porque não tem espaço mesmo. Mas não está pressionada, não está esfregando, entendeu? Então, por exemplo, quando o motor está trabalhando, a flexibilidade da mangueira ficou toda aqui embaixo, entendeu? Ah, então, legal. tipo, essa parte toda de cima, ela mexe junto com o motor. Legal. Então, eu que acredito... mexe junto com o alternador e o filtro de óleo lá Sim, embaixo. exatamente. Então, assim, o que fica fixo, que é o radiador, esse pedaço aqui só da mangueira, por incrível que pareça, ele está conseguindo trabalhar e aí eu acho que está tranquilo, entendeu? Uhum. Claro, a gente ainda vai testar mais um bocado aqui. A gente já deu umas aceleradas para ver se a correia estava legal, não pulou, não fez nada. Ela está num alinhamento bem melhor também do que estava. Porque, putz, se for para construir um outro suporte inteiro, etc., do lado de cá é muito complicado, cara. É uma coisa muito complicada, porque não tem espaço, não tem onde colocar, a correia, dependendo da posição, a correia pega na própria mangueira. É igual você falou. O certo era ela Ser do lado de o lá. alternador do outro lado. Só que Só como daí aquela pra isso turbina é vai ter que deslocada. mudar tudo. Para isso teria que mudar a turbina, pressurização, escape, retorno de óleo, enfim, ia ter um monte de coisa que ia ter que mudar, já ia começar a fugir muito do propósito, né? Uhum. Aí aqui ainda falta a gente fazer uma limpeza do radiador. Então Sim. o pessoal vai ver que tá sujo aqui porque vazou um pouco de... Ó, se a gente abrir aqui, vai dar para ver que tá imundo ainda lá dentro, ó. Olha, tem água lá dentro. Tem, mas ó, tem lama, né, na verdade, né? Lama. Tem lama. Se der mole, sai um jacaré daqui dentro. E ainda falta algumas coisas do lado de lá, né? Então, por exemplo, aqui a gente fez uma avaliação inicial e falou assim, puta, aqui vai ficar top e tal, porque é bem pertinho, etc, etc. Só que não, porque daí o capô não fecha. Ah, mostra pra mim aqui. Aqui, talvez se filmar daqui assim até consiga ver. Porque como ele vem muito para frente aqui, ele fica bem aonde seria a curva do capô aqui. Entendeu? Bem esse bico aqui assim. Então a ideia aqui a gente vai cortar e fazer ele sair meio que para baixo para ligar direto na turbina, entendeu? Esse pedaço aqui, a gente já viu também que esses parafusos aqui fica tipo, chega a dar uma encostada aqui, então a nossa ideia também, como não é uma Weber, a gente não vai precisar dessa tampinha. E aí a ideia é tirar a tampa e já soldar direto junto com esse daqui, depois ele dá um acabamento, né? E coloca uns parafusos daquele parafuso que é mais baixinho também, aquele abauladinho, né? Legal. E aí, pelo que a gente mediu, vai fechar assim na conta. Como esse motor é um motor que balança muito pouco, né? Então acredito que não tenha problema nem acelerando, nem nada, não vai ter problema. Aqui eu fiz um suporte do acelerador, mas também vou ter que dar uma mexida ainda, porque a inclinação ficou um pouquinho errada. Mas isso é coisa simples de fazer aqui, né? Então tá arrastando o cabo aqui, vai acabar cortando o cabo desse jeito. Uhum. Então assim, são coisas que a gente vai fazendo, né? Mas precisa ir, como eu falei antes, precisa ir prestando atenção em algumas coisas, né? Num primeiro momento eu achei que tivesse ficado super legal o cabo ali, mas não ficou. Então vamos pegar, refazer, deixar ele certinho do jeito que tem que ser. E aí estamos num outro dilema agora, que é o seguinte: toda a teoria que a gente falou do bico e etc, legal, funcionou, é exatamente aquilo. Só que funcionou tanto que ele agora está dando um problema que é característico de carburador, que é querer congelar o escapamento.
como esse escapamento, como esse coletor de admissão não tem aquecimento, e eu acho que o problema talvez não resolva 100% mesmo que tivesse, porque o bico realmente está fazendo ele faz tanta nuvem na hora que acelera que gela o coletor, e o álcool não gosta disso. Então o que a gente está pensando agora, tipo, vamos fazer um teste, né? Antes de você falar o que a gente está pensando, para quem quer saber qual é essa teoria, é a teoria do por que todo mundo fala que Opala não fica bom injetado. Sim. É só clicar aqui em cima para assistir esse vídeo. E lembrando que esse carro pode ser seu, o link está na descrição aí também. Na verdade, esse problema que deu agora é um problema comum de quando se coloca Weber 40 em Opala. Né? Assim, acontece bastante, de querer congelar o coletor. Tanto que 90% dos carros que funcionam bem com o Weber tem o coletor com aquecimento. Só que é isso que eu falei, assim, o coletor com aquecimento, legal, ele ajuda muito, 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 muito. Mas ele tem um tempo para ele começar a funcionar, né? O motor precisa esquentar, senão não tem água quente para esquentar o coletor, sabe? Então, assim, essa é uma possibilidade que a gente tem de pegar e fazer um aquecimento nesse coletor. Isso é uma coisa que, assim, não é nenhum bicho de sete cabeças para fazer, dá um pouquinho de trabalho, mas não é nada do outro mundo. Agora, a segunda possibilidade é, levando em consideração que esse motor é todo original, da gente botar gasolina. Porque como a taxa de compressão é baixa, não vai usar muita pressão de turbo, daria para a gente colocar a gasolina, porque a gasolina sente muito menos esse efeito do que o álcool, né? Tanto que vários Opala com Weber que andam na gasolina não tem o coletor com aquecimento. E aí funciona bem. A própria temperatura só do coletor de escape já é o suficiente para não acontecer esse efeito, né? Então, assim, essa é uma possibilidade. A grande vantagem da gente ter uma Fueltech hoje é essa, né? Que, cara, apertar 3, 4 botões ali, eu já consigo ter uma ideia, pelo menos, se isso vai dar certo ou não. Como o tanque também, mais uma coisa que ficou fácil da gente drenar e etc. Então, fica muito tranquilo a gente fazer esses testes aí. E a gasolina, eu acho que nesse caso específico, ainda tem uma vantagem grande, né? Como a gente não faz a menor ideia para onde o carro vai que vai para um lugar muito frio, vai que vai para um lugar onde o álcool é mais difícil de encontrar, e a gente sabe que o carro gasta pra caramba, né? Então, tipo, se você tiver um carro desse, você morar onde não tem álcool, o cara for álcool, você vai ter uma dor de cabeça, porque toda hora você vai precisar completar o tanque. E existem lugares no Brasil onde você não acha álcool. Que é difícil de achar, por incrível que pareça, né? Mas acontece. A gasolina é muito mais comum que o álcool. A gasolina tem em qualquer posto, né? Pelo menos eu nunca ouvi falar de posto que não tinha gasolina e tinha álcool. Me falem pra colocar diesel, hein? Aí podia botar um Cummins, né? 6 cilindros, turbo diesel. Aí tá legal, hein? Então, assim, tem isso pra gente experimentar ainda, ver como é que vai fazer, esses detalhinhos que eu tô falando. Aí, por exemplo, aqui na hora que for fazer a pressurização, ainda vai soldar também para colocar a válvula de prioridade aqui, a válvula que espirra, né? Tem que fazer ainda uma outra mangueirinha do respiro aqui para jogar lá também. De repente a gente trocar essa daqui para ficar tudo num padrãozinho, tudo igual, né? Pelo menos, né? Para não ficar uma de cada jeito. Mas estamos, assim, já caminhamos um bocado em relação ao que estava, né? Trocou a mangueira do radiador, né? Que tava aquela mangueira vermelha, né? Sim. A cara que deu pro carro já... É que aqui, né, falta uma organização, né? Por exemplo, isso aqui vai sair daqui, tem que dar uma arrumada melhor aqui nas mangueiras, isso aqui vai ser ligado aqui, então também tem que arrumar direitinho. Então tem um monte de coisa que precisa ainda fazer um ajuste e limpar tudo, né? Porque o carro tá sujo pra caramba ainda, né? A gente deu uma limpada inicial naquela explosão do filtro, né? Mas ainda falta um pente fino ainda nisso daí, né? Acho legal a gente mostrar o carro ligando e mostrar a mastigada que ele dá por causa que o coletor gela. Sim. Vocês viram aí o quanto de coisa que foi feito no carro, é difícil a gente passar tudo isso em vídeo. A gente está sempre tem evoluindo. muita coisa que a gente fala e que falando demora 10 segundos, mas para fazer demora 3 horas. Exatamente. Né? Então... A gente está sempre evoluindo para tentar mostrar ao máximo o conteúdo, mas mesmo assim a gente não consegue, às vezes, passar, principalmente para uma pessoa que tem um pouco menos de conhecimento, o tanto de trabalho que foi feito no carro, o tanto de coisa que foi feito no carro, o tanto de dinheiro que tem no carro.
Sim. Mas vamos mostrar na prática o carro ligando para vocês eu queria ter entenderem. Eu acho que não tem. Se tivesse aquele termômetro laser, era um negócio bem legal de mostrar. O termômetro laser é legal, né? É, mas eu acho que não tem. Mas dá pra gente botar a mão ali que já vale. Todo mundo vai saber que você não enfia a mão se tiver. Corre o risco da gente presenciar ao vivo o defeito mais comum de um Opala, né? Sabe qual é o defeito mais comum do Opala, né? Qual que é? Acabar o combustível. Quanto que tá na Fueltech aí? 54 graus. Aqui, ó, a gente acabou de ligar o carro, certo? Certo. Já tá esfriando já. Aí dá outra turbina. Mas deixa ele ligado mais um pouco. Curioso, porque o carro desligado, esse coletor de admissão que estava frio começou a ficar quente, porque embaixo está o coletor Sim. de escape. E agora que o carro está ligado, ele começa a esfriar de novo. Cara, é impressionante, velho, impressionante. Não, tá quente ainda, você vai... Tá quente, mas tá mais frio. Tá gelado. Gela demais. Agora tá gelado de verdade, entendeu? Ó. Exatamente, ó. Dá pra ver começando a querer condensar já. Daqui a pouco começa a escorrer água do coletor por fora. Entendeu? Então, tipo assim, ele não é. Só que realmente tá acabando o combustível. Deu pra ouvir bem agora que na hora que dá na rápida, assim que tá. Porque assim, ele dá uma mastigada, que é isso que a gente tá tentando tirar, mas ele tá dando uma rateada que isso é porque o combustível já tá querendo acabar, entendeu? Agora acabou mesmo. Acabou o combustível. Olha, nossa, Já tava no... Assim, parece que deixou a peça na geladeira, de tão gelado que fica. Impressionante. Se a gente botar a pistola aí de temperatura, vai dar muito frio. Ah, deve dar uns 10 graus, alguma coisa assim. Se é que muito tá isso frio. aí. Às vezes tá até menos que isso. É que no vídeo é muito difícil, né? Porque, cara, imagina, o bagulho tá a 2 dedos do escapamento aqui, ó. Você consegue apoiar a mão inteira a hora que você quiser aqui, ó. Mesmo a parte que tá pra baixo aqui, que tá mais perto do escapamento... Tá gelado. Gelado, gelado, gelado. Duas opções. Acerto na gasolina ou fazer um aquecimento do coletor. O que vocês acham que é mais interessante? Eu quero saber a opinião de cada um aí, porque todos que estão participando desse carro podem ganhar o carro, portanto a sua opinião é muito importante. Na verdade eu pensei até em fazer o aquecimento e ainda assim, vamos dizer assim, beleza, faz o aquecimento, legal. Melhorou, mas não resolveu. Bota na gasolina que também mal não vai fazer.
entendeu? Dá pra rodar turbo na gasolina? Esse carro? Tranquilamente. Isso é legal. Esse é um carro que vai andar com pressão de turbo baixa, né? Até porque a gente sabe que o motor é inteiro original, então não dá pra abusar mesmo, pra não correr o risco, ainda mais pelo que a gente falou. A gente não sabe para onde o carro vai, não sabe qual é a condição que vai andar. Por exemplo, do mesmo jeito que pode ir para um lugar muito frio, pode ir para um lugar que é muito quente. Então, assim, tem que pensar em várias possibilidades, né? Então, eu acho que a número 1 é a margem de segurança ser a maior possível. Esse aqui é o maior desafio nosso, porque assim, é um carro que, lógico, foi montado como se fosse para mim, então vou fazer tudo do bom e do melhor, só que a gente tem que pensar nas possibilidades, que ele não vai ficar aqui, ele vai ficar em algum outro lugar. Então o melhor carro que a gente conseguir fazer é o ideal, e mesmo assim é um carro preparado, é um carro que não é original, então não é a mesma coisa, né? Sim. É um desafio bem maior. Então, por exemplo, assim, esse negócio de ter colocado 4 bicos aqui, na hora isso nem foi uma coisa que pesou muito para decidir, mas hoje dá para dizer que é um facilitador, né? Por exemplo, se qualquer pessoa precisar fazer uma manutenção, cara, é muito simples de desmontar, entendeu? É fácil de tirar, é fácil de colocar. É um bico, como ele é um bico de baixa impedância, de alta impedância, perdão, qualquer máquina aí do mercado consegue limpar esse bico, entendeu? Então, assim, tem coisas que facilitam, né? Justamente por isso, porque a gente não saber para onde ele vai, né? Sim. Entendeu? Então, assim, tem muita coisinha. Ah, outra coisa que eu comentei antes com você, antes do vídeo, e assim, aqui não vai dar para mostrar, mas aonde os bicos entram, a gente tinha mostrado, né, que o bico ficava lá e tal. Eu ainda fiz um trabalhinho para o bico chegar mais para dentro, então assim, ele chegou o máximo que ele consegue para dentro, e lá onde o bico fica, vamos dizer assim, dentro do duto, eu ainda abri um pouco em volta para correr o mínimo do risco possível do combustível bater nas laterais, né? E aí deu para olhar e tal, você vê que realmente não faz, mas ainda assim, como ele faz a nuvem, né? Ele está fazendo isso de querer gelar o coletor. Só para vocês entenderem, como é um bico que tem um leque, ele pulveriza muito bem, se ele bater na parede ali do coletor, ele escorre, né? Ele condensa e aí vira líquido. Ele tá a vapor. Aí piora mais ainda. Aí piora, aí condensa, que é o que acontece aqui. Exatamente. Porque tá tão frio que ele condensa o combustível que tá lá. Se o Carioca tirar a mufla, a gente vai conseguir ver o que sobrou do combustível empoçado na hora que ali. desliga o carro, né, o bico ainda dá mais uma pulsada, vamos dizer assim, né? Então ele ainda fica ali um golinho, né? Isso aqui tava frouxo mesmo, tá? Só pra... Eu tinha colocado aqui pra gente poder falar da altura, né? Isso aqui é... A galera aí dos anos 80, isso aqui era tipo uma marmita, ó. Olha só as gotículas. Aqui, ó, dá pra ver, tá tudo gelado lá. Ó. Tá frio? Tá. É que agora já esquentou um pouco por causa do calor que irradia, né? Mas ó, dá pra ver lá dentro, lá, o combustível lá dentro. Que doideira, né? Uma coisa que dá pra gente fazer também é depois botar um combustível e dar uma partida com a bobina desligada, com ele todo aberto assim, pra poder ver a nuvem, sabe? Dá pra mostrar bem assim. Mas tem essa outra questão, que assim, eu confesso que eu tinha pensado nela, mas achei que não fosse fazer desse jeito, sabe? E tá fazendo muito. Mas é assim, né? Na teoria a prática é outra, né? Sim, sim. Não, cara, parece uma ciência, existe uma ciência, mas tem muita coisa, cara, por detrás. Então porque, cara, isso é uma coisa assim que... Eu não sou engenheiro, mas eu sei que a engenharia é assim, né? Você achou a melhor solução do mundo para um problema e criou outro de igual complexidade para resolver, entendeu? É verdade. Então, assim, vamos ver o que a gente vai conseguir resolver, mas o fato é que será resolvido. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Não interessa muito o que você vai fazer. É muito gratificante e legal para mim poder chegar. Eu cheguei hoje de manhã aqui na oficina, o carro tava já uau, Carioca. Não, e tava muito melhor que agora, porque agora acabou o combustível, acabou né? o combustível. Mas tava muito melhor que agora. É verdade. E assim, a gente vê todo o nosso trabalho dando resultado, porque, cara, quem tá no meio dos carros preparados sabe o quão
difícil é fazer isso acontecer. Primeiro porque é tudo muito caro, segundo porque é difícil achar um parceiro, um mecânico profissional que tenha mão de obra qualificada, que vai conseguir te ajudar a alcançar o que você almeja e fazer tudo isso acontecer de uma forma muito rápida. É um grande desafio e fica aqui expressa a minha gratidão, Carioca. Muito obrigado. Pela nossa parceria aí. Eu agradeço a oportunidade. E vamos fazer muito mais ainda. Vocês vão ver ainda, esse carro ainda não está pronto, vai ficar pronto. Sim. E tem esses detalhes a serem feitos, né? Que a gente precisa conseguir resolver eles. Tipo o cabo do acelerador, eu falei, né? Enfim, assim, esses detalhinhos justamente para você poder usar o carro. Você, na verdade, até quem ganhar muito mais, né? Sim. Poder usar o carro sem se aborrecer, entendeu? Exatamente. E aí vocês vão acompanhar também aqui no YouTube toda a evolução de testes, porque assim, mexeu um monte de coisa, tem que testar. E eu vou gravar tudo, vou mostrar tudo o que vai acontecer, vamos testar, quem sabe a gente passa na arrancada até, quando o carro estiver perfeito, bem acertado no dinamômetro, vou mostrar a potência que vai vir. Vai ser bem legal o conteúdo aí. Sim. Então se você não quer perder nada disso, se inscreve no canal Curvão, deixa seu like, Carioca, obrigado. Valeu, obrigado a você. Tamo junto, participem enquanto ainda tem tempo, ainda tem os números ainda. Já estamos no final dos finalmente. Por R$ 2,49 você pode pegar o pacote promocional. O link está na descrição do vídeo, ou se você clicar aqui em algum lugar da tela, ou se você mirar o celular na tela. Não tem como você não conseguir achar aí o sorteio da Caravan Tour. Tamo junto, Curveiros. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay.